E agora nós vamos entrar no momento da mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Eu não combinei com a Dani o que ela iria cantar, mas o Senhor e o Espírito Santo é o mesmo. Ela me pergunta o que eu tenho que falar para abrir o culto, qual hino eu tenho, qual canção que eu tenho que tocar. E eu falo, deixa que o teu amigo Espírito Santo vai te guiar. E assim nós vamos falar sobre a glória de Deus hoje. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então em Êxodo 34. Eu vou ler a partir do versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça diante dos teus olhos, segue em nosso meio, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai, nesse momento sopra do teu Santo Espírito para, ó Deus, no nome de Jesus, revelar tudo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Por mais que eu ensine, só o Senhor, através do teu Espírito, pode nos ensinar todas as coisas e nos guiar a toda a verdade. Que cada um venha saber a importância de te conhecer e de conhecer o Senhor que se revela pela sua glória, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você nessa manhã sobre a importância de conhecer a Deus sem a religião. Eu quero falar como a importância de conhecer a Deus sem a religião. Por que é importante nós conhecermos a Deus? Porque a sua forma de conhecer a Deus vai determinar a forma que você vai se relacionar com Ele. Preste atenção no que eu disse. Preste atenção. Eu quero te convidar agora. O Espírito Santo está me dizendo: se você está fazendo outra coisa, pare. Pare agora. Pare tudo que você está fazendo aí na sua casa. Pare o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou falar para você. Assim, o Espírito Santo está me dizendo: você para assistir aquele filme, para assistir cada cena, e agora você deixa o celular de lado e quer ouvir. E o Espírito Santo está dizendo: agora é para você dar 100% da sua atenção. Por que é importante conhecer a Deus? Porque a forma que você enxerga Deus determina a forma que você vai se relacionar com Ele, e consequentemente a forma com que Deus vai se relacionar com você. E tem duas coisas que têm te atrapalhado: a religião e o diabo. Ambos distorcem a natureza de Deus. Assim como eu estou usando esse óculos, tem duas lentes, e como você pode ver, minha lente está embaçada, está suja. Então quando a nossa lente do nosso óculos para enxergar e olhar para Deus, de um lado está sujo, do outro lado está sujo também, está embaçado com a religião e com o diabo tem colocado, nós não vamos conseguir nos relacionar com Deus da forma perfeita com a qual Ele fez através da nova aliança em Cristo Jesus. E é por isso que nessa manhã, tudo que você tem de mais precioso, você tem que abrir o seu coração. A Bíblia diz sobre todas as coisas: guarda o teu coração, que ao homem compete os preparativos do coração. Então compete a você, porque na nova aliança o Espírito Santo nos foi dado, e a lei de Deus não está na página das nossas Bíblias, mas foi impressa nos nossos corações pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E por isso nessa manhã, nesse momento, nessa mensagem, eu quero dizer para você que você tem que tirar os óculos da religião, porque se você não entender da forma que Deus realmente é e é revelado na sua palavra, você não vai entender que Deus é plenamente bom. Como nós já falamos semanas atrás, eu preguei para você que Deus é bom,
no Salmo de número 100. Se você não assistiu, assista a mensagem. Nessa manhã eu quero dizer para você, que diz o texto de Malaquias 3,6, que diz: porque eu, Senhor Deus, não mudo, e por isso vocês, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ora, a Bíblia diz também que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, em Hebreus 13:8. E nessa manhã eu quero dizer que nosso Deus é imutável, que Ele não muda, e que se Ele é bom, Ele é sempre bom. Mas você não tem experimentado toda a bondade de Deus, porque na verdade a religião e o diabo têm nos feito acreditar num Deus que não é totalmente bom. E por isso, nesse dia, o Espírito Santo clama, e o Espírito Santo age conforme a palavra é dita. Foi assim no princípio, Deus falou e o Espírito Santo agiu. E nessa manhã eu profetizo sobre a sua vida, que você vai conhecer esse Deus bom, que a glória dele vai ser revelada na sua vida. Mas para isso você precisa quebrar os óculos da religião. Você tem que arrancar os óculos, jogar fora e quebrar. Se você tem uma visão de Deus como um Deus que Ele determina, que uma visão que na teologia é chamada de calvinista, você vai entender que Deus salva e cura quem Ele quer, a hora que Ele quer. Mas se você tem uma visão arminiana e entende que Deus é dinâmico, que Deus, Ele não salva e cura a hora que Ele quer, porque se Deus escolhe quem salva e quem cura, Ele é mau. Porque se Ele está determinando quem vai para o inferno e quem vai sofrer. Mas a gente tem que entender que Deus já colocou toda a sua ira do pecado em Jesus Cristo na cruz do Calvário há 2.000 anos atrás. E que nós não vamos glorificar a Deus pelo nosso sofrimento, porque o único que pode glorificar a Deus, como disse Jesus na sua oração sacerdotal em João 17: Pai, glorifica o teu nome em mim, e eu vou glorificar o teu nome, e eu glorifiquei o teu nome. Jesus glorificou o nome de Deus. E portanto, se você não entende que Deus salva e cura e age através de nós, de acordo com as nossas reações e fé, a sua palavra, você vai entender que não é que se nós colocarmos o medo, a justiça própria, o mérito próprio, a condenação, o julgamento e a conclusão que nós somos pecadores terríveis ou fariseus modernos, nós não vamos receber de toda a bondade que Deus já preparou para mim e para você naquela cruz há 2.000 anos atrás. E o sacrifício de Jesus pleno sobre mim, sobre você, não vai ser completo, não vai ser usufruído por completo, porque na verdade nós não conhecemos a Deus da maneira correta. A religião colocou sobre nós algo que a gente olha para Deus do Antigo Testamento, como muitas pessoas dizem que Deus do Antigo Testamento é ruim, e houve até no começo, no início da igreja primitiva, houve heresias, por exemplo, a heresia de Marcião, que abominava o Deus do Antigo Testamento, mas isso é o que a religião mostra, e por isso eu quero compartilhar com você o que a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, como Deus revelou a sua glória para o homem no Antigo Testamento, ainda sem a nova aliança em Cristo Jesus, sem a nova aliança no sangue do Cordeiro, que foi dado antes da fundação do mundo para nos salvar. Então Deus já tinha um plano de Deus, o plano B nunca foi a cruz, foi o plano A, porque Deus já havia preparado para Jesus morrer por mim e por você, antes da fundação dos séculos, antes de nós nascermos, antes de serem criados os céus e a terra. Portanto, quero compartilhar com você a palavra de Deus que está escrita aqui. Parou? Está funcionando? Tá? A glória de Deus revela o seu caráter e a sua natureza. Por isso, quando Deus revela a sua glória para mim e para você, Ele está nos mostrando como que Ele se relaciona conosco. E se você não enxergar Deus da maneira correta, enxergar com os olhos da religião e do que o diabo criou para nós não vamos usufruir de tudo aquilo que Deus já preparou para nós, porque a forma que nós nos relacionamos com Deus vai resultar na forma com que Ele se relaciona conosco. Portanto, aqui no capítulo 33 e 34, o que está acontecendo?
Moisés é chamado por Deus para subir no monte, ele fica 40 dias com Deus. Quando ele desce a primeira vez no monte, o que acontece? O povo havia se desviado do caminho de Deus. Moisés fica tão enfurecido que quebra as 2 tábuas da aliança que ele tinha. Então, Moisés tem que interceder pelo povo para que a ira de Deus não caísse sobre as pessoas, porque o caráter santo de Deus pede uma punição para o pecado. Mas isso quem escolheu foi o povo, as pessoas, a humanidade. Nunca foi a vontade de Deus, porque tudo quando ele criou era tudo extremamente bom, excelente, muito bom. Foi o caráter de Deus. E então Moisés, ele ora, intercede pelo povo, fala para Deus perdoar o povo. Deus perdoa o povo. E aí Moisés pediu para ver a glória de Deus, não pelo simples fato de ver a glória de Deus, mas pediu para ver a glória de Deus, para que o Deus que ele conhecia andasse não só com ele, mas com o povo. E Deus fala assim: eu vou andar com você. Mas ele fala assim: não, o Senhor tem que andar não só comigo, mas com o povo. E aí então, aqui no capítulo 34, Deus revela a sua glória para Moisés. Deus revela a sua glória através do seu nome. Ele falou assim: eu vou me revelar a você. Eu vou me revelar a você, mas vou revelar toda a minha bondade. Olha o que diz Êxodo 33, a partir do 17. Disse o Senhor Deus a Moisés: farei isso que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Preste atenção, a graça de Deus não só está no Novo Testamento, mas já estava no Antigo Testamento, e Moisés só conseguiu ver a glória de Deus por causa da graça de Deus. E aí então, quando Deus revela para ele, ele revela o seu nome, e revela toda a sua bondade. E quando revela o seu nome, nós temos que entender, não para nós brasileiros, que muitas das vezes colocamos nomes dos nossos filhos por causa da sonoridade das palavras, e a gente diz que, eu vou colocar o nome no meu filho, na minha filha, porque eu acho bonito, como é dito. Mas para o judeu, para o hebreu não era assim. O nome tinha um significado, e assim na cultura hebraica, o nome determina a identidade, a natureza e o caráter de uma pessoa. Preste atenção, o nome determina a identidade, o caráter e a natureza de uma pessoa. Então, como que Deus iria se revelar a Moisés? Através da proclamação do seu nome. Através que ele conhecesse o seu nome, iria conhecer a sua bondade. Mas naquele momento, Deus fala assim: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Pois essa forma que ele poderia fazer no Antigo Testamento. Mas hoje, por causa de Cristo Jesus, a Bíblia diz, lá em Romanos 5,12, que a graça de Deus está sobre todos os homens. Então a graça de Deus, você que acessou esse vídeo agora, está sobre a sua vida, está sobre toda a terra, por causa de Cristo Jesus. E hoje Deus não pode escolher salvar um ou salvar outro, porque Ele já escolheu em Cristo Jesus salvar todos os homens. E essa vontade de Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Portanto, ali Deus se revela a Moisés. No capítulo 34, nos versículos 6 e 7, diz assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a sua misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, quando a glória de Deus foi manifesta na vida de Moisés, porque ele achou graça diante dos seus olhos, e assim essa mesma graça te alcança aí onde você está, pela fé em Jesus, porque nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, e não por obras, para que nem se glorie. A partir do momento que você creu no sacrifício de Jesus, a partir que você creu que o sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar, e que você não confia nas suas obras, no seu mérito, na religião
religião no quanto você faz, no quanto você pode fazer, mas naquilo que Jesus já fez. E confia plenamente disso, a graça de Deus está plenamente sobre a sua vida. E esse mesmo Deus que se revelou a Moisés se revela a você. As palavras que eu vou dizer para você, o Espírito Santo já está confirmando no seu coração, porque é assim que Deus se revela, quando Ele revela a sua glória. Ninguém conhecia Deus, mas a glória do Deus unigênito foi revelada através de Jesus. Está escrito lá em João capítulo 1. Ninguém jamais tinha visto a Deus, mas Jesus, o Filho unigênito, revelou, e revelou esse Deus que Moisés viu. Esses 7 atributos que eu quero falar com você. A primeira coisa que Deus é revelado aqui em Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Outras versões, ou pode ser traduzida essa palavra Rahum, do hebraico misericordioso, compassivo. Deus se revela como um Deus de um relacionamento pessoal e íntimo, de cuidado e de amor. Um Deus que é compassivo. O que significa ser compassivo? Significa aquilo que Jesus fez. Se você acompanha os evangelhos, você vai ver que em alguns momentos do evangelho vai mostrar que Jesus, ele tinha amor pelas pessoas, ele tinha compaixão. Jesus se compadeceu da multidão, e por isso ele curava todos os enfermos. Jesus se compadeceu da multidão e viu que eles estavam vários dias com ele, em lugar longe das cidades, e falou: vamos dar algo de comer para eles. Então o que movia Jesus a fazer tudo o que ele fez, e a salvar a todos que se achegavam a ele, se assim a pessoa respondia com fé, era porque ele tinha uma compaixão. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 1:3 que Jesus é a expressão do resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Então quando a gente vê um Deus compassivo e misericordioso, é que se coloca no nosso estado. Ser compassivo é ter compaixão, e ter compaixão é se colocar na miséria alheia. Deus se colocou na nossa miséria e se tornou um ser humano, e morreu numa cruz pelo nosso pecado, porque Ele queria estar perto de mim, de você. Ele queria ter um relacionamento com você, não através de um pastor, não através de uma igreja, mas através de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, verdade e vida que te leva até Ele, e ter um relacionamento pessoal e íntimo com você. E isso garante que você pode entrar na glória dele. A segunda coisa que ele revelou para Moisés é que era um Deus clemente. Senhor, Senhor, Deus clemente e compassivo. Deus compassivo e clemente. Clemente pode ser traduzido também como gracioso, piedoso, misericordioso, benigno, compassivo, cheio de graça, bondoso, favorável, que demonstrou um favor. Como eu disse para você, não há uma pessoa hoje na terra que a graça de Deus não esteja sobre ele. Como diz em Romanos 5,18: pois por uma só ofensa veio o juízo para todos os homens, que leva para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Ali no Antigo Testamento, Moisés viu a glória de Deus, e ninguém mais viu. Ali no povo, naquele momento, ninguém mais viu a glória de Deus, porque Moisés achou graça diante dos olhos de Deus. E essa mesma graça está hoje diante de você, porque Deus é um Deus gracioso, e revelou essa graça diante de Jesus, e Ele quer se revelar a você, e Ele está se revelando a você, e por isso Ele se revela como Deus compassivo, e por isso Ele se revela a você como Deus clemente. Mas diz o texto em longânimo. A palavra ali para longânimo é paciente e lento, tardio em irar-se, que não se irrita facilmente. A religião tem pregado para nós um Deus irado, mas a religião está distorcendo o caráter de Deus, porque ela foi usada pelo diabo para isso. Em Jesus, toda a ira de Deus foi aplacada na cruz. É isso que você tem que entender. 1 João 2,2 diz
e Ele a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isaías 53:10 diz que todavia o Senhor agradou em moê-lo e o enfermar, quando ele e a sua alma oferecer como oferta pelo pecado. Jesus foi oferta pelo pecado. A propiciação significa aquilo que aplacou a ira de Deus, e por isso que hoje Deus é longânimo, Ele é clemente e compassivo, por causa da graça de Deus que é revelada a todos os homens. Assim Ele já era no Antigo Testamento e se revelou a Moisés, e assim Ele se faz hoje, se fez, quando enviou Jesus para morrer por nós. E por isso continua dizendo o texto: Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia. Grande misericórdia, a mesma palavra em misericórdia aqui é a palavra para clemente, para compassivo anteriormente. Isso significa a beneficência de Deus, que não só ela existe, mas ela é grande. Jesus mostrou essa bondade quando traziam as crianças para Ele, e os seus discípulos, a religião impedia, e diziam que as crianças não tinham valor, e Jesus ficou muito bravo e falou: deixe as crianças virem até mim, não a impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Jesus assim fazia grande misericórdia, comendo com pecadores, comendo com publicanos, cobradores de impostos, recebendo tantas e tantas vezes mulheres prostitutas chorando a seus pés, e declarando que os seus pecados eram perdoados, para elas irem e não pecarem mais. Porque em Jesus, Deus estava reconciliando consigo todo mundo. 2 Coríntios 5,19, ou seja, que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha só como esse Deus é bom. Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia, e diz o texto em fidelidade. A palavra para fidelidade significa verdade, e essa verdade significa firmeza, certeza, credibilidade, estabilidade. Ou seja, Deus é um Deus fiel e confiável. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não volta atrás como eu e você voltamos atrás de tantas coisas que nós falamos e não cumprimos. Mas o Senhor, Ele é um Deus verdadeiro, tanto é que quando Jesus se revelou, Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também disse que a palavra de Deus é a verdade. Portanto, Deus deseja que todos sejam salvos. É isso que você tem que entender. 2 Timóteo 2, do 4 ao 6, ao qual Deus deseja que todos os homens sejam... Voltou? Então a gente sabe o quinto atributo da glória de Deus é que Deus é fiel, é a fidelidade. O que Ele falou é a verdade, Ele não volta atrás da sua palavra. E se Ele disse que Ele já pegou o nosso pecado na cruz do Calvário em Cristo Jesus, e quando a gente conversa, Ele também não se lembra mais dos nossos pecados, por que você segura esse pecado e você acha que não é digno de entrar na presença e viver na presença de Deus? Você não entra na presença de Deus. A presença de Deus está com você, porque a Bíblia diz que quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Quando a gente sente a presença de Deus, apenas está sendo manifestada a sua presença, a sua glória. Mas a nossa fé não pode ser baseada em sentimento. A nossa fé tem que ser baseada na certeza daquilo que Deus já falou. E se você não está sentindo, não importa. Não importa, porque Ele está com você, Ele está comigo, porque Ele é fiel. E continua dizendo o texto, que esse Deus que é fiel também guarda, no versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Primeiro, que guarda a misericórdia em milhares. Quando diz guarda a misericórdia de milhares, a beneficência, o recebe de Deus, que é a graça de Deus, a palavra usada para a graça de Deus no Antigo Testamento. E que quando diz em milhares, é uma quantidade no hebraico que diz assim que não tem fim. Ou seja, a sua misericórdia não tem fim.
E por isso, Deus quer que todos sejam salvos. Mas eu quero dizer para você que ninguém hoje vai ser condenado pelo seu pecado. As pessoas que são condenadas e vão para o inferno hoje, não por causa do seu pecado. Eu vou contar uma história para você que você entenda isso. Certo homem havia cometido um crime horrendo na sua cidade e havia matado uma pessoa. Mas então aquele homem era um jovem, e aí então toda aquela cidade se moveu e foi conversar com o governador para que perdoasse aquele jovem. E de tanto falar esse tipo de governador, porque o crime naquele tempo, ali nos Estados Unidos, era a morte para quem matasse alguém. Então insistiram para que desse uma segunda chance. E aí o governador foi tocado com tantas pessoas que se moveram para falar com ele, e o próprio governador colocou uma carta de perdão, e escreveu, assinou, pegou uma Bíblia, colocou no meio, e foi visitar na prisão aquele homem que havia cometido aquele crime, que não havia perdão, queria logo ser enforcado. E então aquele homem chegou ali com aquela Bíblia, e logo que entrou aquele homem que havia sido condenado, aquele jovem já começou a falar mal daquele homem. Você vem aqui me pregar essa coisa, eu não quero saber, eu não quero ouvir o que você tem para falar. Mas ele disse assim: mas dentro dessa Bíblia eu tenho o seu perdão, que vai te inocentar de tudo que você fez. Eu não quero saber, sai daqui, eu não quero te ver. Porque aquele homem não conhecia o governador, não sabia quem era aquele homem ali. E aí então o governador vai embora. Daqui a pouco entra o guarda daquela prisão, daquele lugar que ele estava preso. O policial entra e diz assim, aquele xerife diz para aquele homem, fala assim: olha, você não sabia que quem entrou aqui era o próprio governador, e que dentro daquela Bíblia ele tinha o seu perdão? E aí então aquele homem foi levado para o dia do seu julgamento, o dia da sua condenação, o dia que ele ia ser enforcado. E ele tinha um momento, as pessoas têm um momento para falar antes de morrer. E ele falou assim: eu quero dizer nesse dia que eu vou ser enforcado, que eu não vou ser enforcado pelo meu crime, pelo mal que eu cometi, mas eu vou ser enforcado porque eu rejeitei o perdão que eu iria receber. Portanto, esse Deus, que é um Deus de grande misericórdia, que está de Sirá, se diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo através dele. E quem não crê no nome do seu Filho é julgado, mas quem crê não será julgado. Mas quem não crê será julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, hoje eu e você não temos mais desculpa para continuar vivendo em pecado. Hoje nós não temos desculpa para não receber essa graça e misericórdia que é de milhares e milhares. As pessoas não serão condenadas por causa dos seus pecados, de prostituição, de lascívia, de fornicação, de adultério, de glutonaria, bebedice, de ira, de dissensões, facções, heresias, porfias, ciúmes, de mentira, de tudo isso que a Bíblia diz, tanto em Gálatas 5, do 19 ao 21, que não herdarão o reino de Deus as pessoas que cometem tais coisas. E como também vai dizer ali em Apocalipse 21 e 22, mas serão condenados por não terem aceito o nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas se nesse momento, nessa hora, você decidir aceitar simplesmente, não pelo seu mérito, não por causa da sua religião, não pelos anos que você possa ter de igreja, ou quanto você sabe da Bíblia, ou pelas boas obras que você fez, mas se nesse momento, nessa manhã, você receber esse Deus, que é um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse Deus, ele perdoa, olha só, quando diz que ele perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ele absolve, ele remove, ele desconsidera. A palavra ali para transgressão é atitude de rebeldia. Toda vez que a gente peca contra a santidade de Deus, a gente se rebela contra ele, contra o seu reino. Então por isso que ele perdoa a transgressão. Mas também diz
que Ele também perdoa a iniquidade, que é a maldade, que é a perversidade, que o homem perdeu essa pureza ali a partir do momento que ele comeu da árvore do conhecimento do mal, o homem e a mulher. Então todos nós passamos a ter, desde o início da nossa infância, um coração perverso, inclinado para o mal. Deus perdoa essa iniquidade, essa perversidade, essa depravação. Mas Deus também perdoa o pecado, que é errar o alvo, que é a ação proposital de errar. Deus perdoa tudo isso. Por que Deus, Ele absolve, Ele remove, Ele desconsidera? Porque a palavra para perdoar no hebraico, você sabe o que significa? Levantar. E da mesma forma que Jesus foi levantado, como Ele disse assim para Nicodemos, da mesma forma que Moisés levantou a semente do pecado, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, pela sua natureza santa, exige que a ira venha não sobre as pessoas, mas sobre o pecado. Mas hoje, para você que está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Está escrito em Romanos 5:1 e Romanos 8:1. Para nós que somos filhos de Deus, não há mais condenação, apenas correção de um pai amoroso, como está escrito em Hebreus 12, 5 e 6, a correção, a repreensão e o açoite, por causa que nós escolhemos não ouvir a voz de Deus, e nós vamos ter a consequência das nossas escolhas, e por isso que o Senhor não pode deixar o pecado, o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente. Mas esse Deus é um Deus que se revelou para Moisés, revelando a sua glória, e que revela hoje a sua glória para você. João 1,14 diz que aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito Filho de Deus vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, porque ninguém jamais tinha visto a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Nessa manhã, eu quero dizer para você que a glória de Deus é manifesta na sua vida e na sua casa, pela graça que há em Cristo Jesus. Esse Deus tem todos esses atributos: é clemente, compassivo, é longânimo, Ele perdoa e te perdoa por completo, joga no mar do esquecimento. Ele é um Deus bondoso, amoroso. E você precisa receber isso pela fé. Ele sempre vai querer te salvar. Salvar não significa apenas ir para o céu depois da morte, mas também significa isso. Salvar significa um resgate completo. Quando Deus te salvou e me salvou e nos salvou em Cristo Jesus, Ele nos curou, Ele nos libertou, Ele te libertou do pecado, do vício do pecado, do desejo pelo pecado. Sabe por que você não tem vencido esse pecado? Sabe por que nós não temos vencido? Porque a gente tem tentado com a nossa própria força. Mas você tem que confiar na graça de Deus em Cristo Jesus, dizendo que você não consegue, mas que em Cristo Jesus você consegue. E nessa manhã você tem que receber tudo isso que o Senhor já preparou para você. Esse Deus que é bondoso, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que revela a sua glória dessa forma.